Bom dia a todos. Meu nome é Roberto Goulart. Meu nome é Tereza. Eu sou a Renata Risso. Meu nome é Maria Toshiko. Estou aqui hoje para fazer um convite especial para vocês, que participem do treinamento do Sistema de Gestão Ambiental. Precisamos que vocês entrem a fundo nesse treinamento. Por quê? Porque ele vai ajudar a nossa organização a melhorar os seus controles de processos. Tenho certeza que esse treinamento será fundamental para que vocês tirem as dúvidas e possam fazer uma melhor gestão. Muito obrigado. Meu nome é João Batista, eu sou chefe do Departamento de Sistemas de Gestão e Sustentabilidade e RD do Sistema de Gestão Ambiental. A ISO é a Organização Internacional de Normalização. Na realidade, ela é uma federação das organizações nacionais de normalização que se unem para fazer normas internacionais. O representante brasileiro na ISO é a ABNT e os demais países são representados por entidades similares à ABNT brasileira. A normalização internacional essencialmente decorre da necessidade de comércio. No pós-revolução industrial, vários países criaram as suas entidades nacionais de normalização. O objetivo ali era garantir qualidade do produto, confiabilidade, segurança e também que fosse possível intercambiar componentes, que a gente pudesse montar um produto com componente de uma fábrica A e, na ausência dela, também com componente da fábrica B. Sem normalização, é impossível fazer esse tipo de alteração. A ISO ela inicia inicialmente basicamente com coisas técnicas na área de engenharia, arquitetura, agricultura, vários ramos técnicos, e ela só chega às normas do sistema de gestão já nos anos 80. O motivo é sempre o mesmo. Nas relações contratuais entre empresas, a empresa entregava lá a especificação do produto e esperava receber o produto conforme a especificação. Isso nem sempre acontecia, então passaram a exigir, além da especificação do produto, vários controles gerenciais. E nós tínhamos um problema que uma organização pedia alguns controles, outra pedia outra, a terceira também pedia uma diferente. Isso gerava aumento de custos. E, como sempre, quase tudo na área da qualidade, a motivação é econômica. Para se conseguir uma coisa mais uniforme, a custos menores, passou-se a fazer especificações únicas. Inicialmente, os ingleses fizeram uma norma nacional exigindo requisitos de gestão, e esses requisitos, mais tarde, deram origem à série ISO 9000, que é a primeira série de normas de sistema de gestão e que é o grande best-seller da ISO. Tem gente que acha hoje em dia que a ISO só faz norma de sistema de gestão, e ela tem mais de 20 mil normas nos mais variados ramos de atividade. As normas, elas têm que manter a atualidade, então elas têm um período de revisão, normalmente em torno de 5, 6 anos, se verifica se ela se mantém atual e, havendo necessidade, são feitos ajustes e correções. A série 9000 vem sendo modificada mais ou menos nesse intervalo, 6, 7 anos, ela vem recebendo novas versões. E o processo é o mesmo de qualquer outra norma. Há um comitê que trabalha no assunto, onde os países que têm interesse indicam membros, o comitê elabora as suas minutas
e tem todo um processo de aprovação internacional entre os países membros. Bom, no Brasil nós temos a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, que é a única entidade de normalização no Brasil. Ela representa o Brasil na ISO e inclusive participou da fundação da ISO em 1947. A ABNT é um pouco anterior a isto. Na época ela já estava constituída e foi uma das entidades fundadoras da ISO. O sistema de gestão é um conjunto de boas práticas que se consolidou ao longo do tempo e que reúne aquilo que se tem no mundo mais organizado para lidar com determinado assunto. Eu diria o seguinte: sistema é sempre um conjunto de elementos, eles são articulados e eles têm um objetivo. No caso dos sistemas que nós temos, esses elementos são procedimentos, definições de responsabilidades, instrumentos de medida e um conjunto de controles devidamente articulados para chegar a um determinado resultado. Nós temos o sistema de gestão da qualidade. A expectativa qual é? Fazer o produto ou serviço que atenda adequadamente ao cliente. O sistema de gestão ambiental, o objetivo qual é? A gente impactar o mínimo possível o ambiente e reduzir o consumo de recursos naturais. E o sistema de gestão da saúde e segurança é de novo um conjunto de procedimentos, processos, medidas para a gente assegurar que ninguém se machuque ou fique doente durante a realização do trabalho. Eu acho no sistema de gestão da qualidade que o empregado percebe de maneira mais imediata. O que ele tem que fazer fica absolutamente claro, está documentado e se tem a expectativa do resultado do trabalho que ele faz. Então, na maior parte das empresas, não vamos nem me restringir ao metrô, quando você implanta o sistema de gestão da qualidade, é comum o empregado da linha de frente ficar mais satisfeito, porque está mais claro o que ele tem que fazer e está mais claro aquilo em cima do qual ele vai ser cobrado. O PDCA é um ciclo administrativo em que você vai planejar a atividade. E planejar a atividade significa definir o resultado esperado e também o método de execução para chegar naquele resultado. Então, quando você fez isso, você fez o P. Aí nós vamos para o D, que é do em inglês ou execução. E no caso do PDCA, executar do jeito que foi planejado. Não vale desobediência civil, planejamos de um jeito e fazemos do outro. O C é um C de cheque, onde eu vou verificar se foi feito do jeito planejado e se chegou nos resultados pretendidos. E o A vem de act, não é? De agir, agir para melhorar, que é em função do verificado no cheque tomar as providências ou para corrigir problemas ou então para fazer melhorias mesmo que não haja problemas. Eu diria que a principal vantagem de se adotar o sistema de melhoria contínua é que o mundo todo está melhorando. Aquele que está parado desaparecerá em breve do mercado em que atua. Então é quase que um contingenciamento de mercado. Não é possível permanecer exatamente na mesma situação ano após ano, porque você não vai conseguir competir com mais ninguém. A implantação do SGA ela começa pela nossa área de manutenção, que é onde os impactos eram mais visíveis, mais claros do que evidentemente é numa área administrativa, e seguiu o processo normal de implantação do sistema de gestão ambiental. Foi identificado processo por processo, o que a gente tinha que impactava o meio ambiente, os controles que nós tínhamos, onde havia falhas e o que nós precisávamos melhorar. Então esse foi o ponto de partida do SGA. Um diagnóstico do nosso relacionamento com o meio ambiente, iniciando pela área de manutenção. Os principais benefícios foram que nós passamos a ter controle exato sobre todos os impactos que a gente gera sobre o meio ambiente. Conseguimos nos antecipar e corrigir algumas coisas que eram problemáticas antes da atuação de algum órgão ambiental.
E hoje a gente tem uma tranquilidade de dizer que na questão ambiental, para a rede que está implantada, a gente tem controle absoluto sobre todos os impactos que a gente gera. Tá, a ISO vem, as normas em geral dos sistemas de gestão, elas vêm sendo revisadas a cada 6, 7 anos. Né? A última que nós tivemos, a revisão de 2015, ela traz algumas mudanças, basicamente na questão do gerenciamento de mais alto nível. Então ele procura ligar melhor os sistemas de gestão com a estratégia geral das empresas, evitando que ele fique desvinculado do conjunto mais amplo de objetivos que a empresa está perseguindo. Então essa foi uma mudança relevante e ela aparece em alguns requisitos, então obrigando a gerenciamento de riscos, a todos os sistemas considerarem de forma muito clara o conjunto de partes interessadas e não apenas aquele objeto para o qual ele se dirigia diretamente. Então, por exemplo, no sistema de gestão da qualidade era para o cliente. Então nós trabalhávamos olhando as necessidades do cliente. Com essa revisão você passa a ter que considerar também necessidades de outras partes interessadas e com isso ele se alinha muito melhor à gestão que a empresa vem fazendo de uma sua forma mais ampla. Bom, cada gestor é responsável pelo processo do qual ele toma conta, pelo qual ele responde e ele é responsável por 3 coisas nesse processo: pela qualidade do que entrega, pelos impactos que gera no meio ambiente e também pelos riscos à saúde e segurança do empregado. Então, o gestor responde por esses resultados. E se responder por resultado é civil e criminal. Se ele fizer algum dano que fira a legislação, ele é responsável por esse dano que está produzindo. O sistema de gestão ambiental trabalha basicamente para atender legislação. A essência do sistema de gestão ambiental é atender a sociedade que se manifesta por meio da legislação. E a legislação estabelece regras e estabelece punições para quem não cumpre essas regras. A lei de crimes ambientais define com clareza todas as punições para quem causar danos a partir de um certo grau no meio ambiente. Olha, o que eu diria é o seguinte: cada um de nós, dentro do sistema, tem um compromisso específico. E o sistema é um conjunto de partes coordenadas. Ele só vai dar o resultado se cada uma das partes tiver clareza absoluta do que lhe cabe e executar aquilo que está sob sua responsabilidade. Então a nossa expectativa é que todos reflitam, percebam o seu compromisso enquanto gestor, a orientação que tem que dar para os seus empregados e verifiquem se o seu processo de fato está atendendo a todas as exigências da legislação ambiental.
Sou a Janaína Schumacher, eu sou chefe do departamento de consultoria da Jeju. A legislação ambiental é um conjunto de normas, de regulamentos e princípios que norteiam as atividades que afetem o meio ambiente. A legislação ambiental do Brasil evoluiu nos últimos anos de uma forma bastante drástica. No início, por volta de 1916, com o Código Civil, o foco era muito mais a propriedades, as atividades econômicas. E vimos então algumas alterações na legislação em 1930, na década de 30, depois na década de 60, 70, e em 80 que nós temos um grande marco, que é a Constituição Federal, que trouxe, de uma vez por todas, uma previsão explícita e regulamentou explicitamente a questão do direito ambiental. Por exemplo, previu que há no Brasil, então, o bem ambiental. O que é isso? É um bem de interesse difuso, que não é nem do particular e nem do Estado. Além disso, na década de 90 tivemos muitas alterações também legislativas e cada vez mais buscando internalizar para aquele que é o poluidor as consequências dos seus atos. Todos nós somos responsáveis pelo meio ambiente, mas especificamente com relação à companhia e aos seus gestores, ele deve saber que o nosso contratado, por ter uma relação econômica conosco, é o principal responsável. É o primeiro responsável pelo meio ambiente, por minimizar, por evitar qualquer tipo de impacto ambiental. A companhia é solidariamente responsável por aquilo que o seu contratado realizar e poderá ser chamado a responder por eventuais crimes ambientais. Se não houver contratado, a companhia será responsável como pessoa jurídica, mas também as pessoas físicas envolvidas representando a companhia. A Lei 13.203 trouxe muitas inovações, mas também repetiu algumas que já existiam no ordenamento. Mas como esta nova lei traz um viés de direito privado de uma forma muito mais intensa para a companhia, traz também uma outra relação no que diz respeito às suas contratações. Ela deve visar a sua competitividade no mercado, levando em consideração inúmeros aspectos de direito ambiental. A companhia deve levar em consideração nas suas licitações e contratações que aquele que for contratado tenha uma responsabilidade com relação aos resíduos sólidos, à vizinhança, à manutenção, ao menor impacto ambiental, e também a companhia será chamada a responder sempre que for o caso, junto aos órgãos de controle. Com essa nova lei, a companhia tem a oportunidade de, desde o início do procedimento para a contratação, tratar do assunto ambiental. A companhia deverá ter como instrução no início do processo tudo aquilo que a lei exige em termos de manutenção, em termos de tratamento dos resíduos sólidos, do aspecto ambiental, social, cultural. E isso tudo deverá ser valorado desde o início do processo. O gestor será responsável por trazer esses elementos para dentro do processo licitatório, por força dessa lei, e depois, no segundo momento, exigir do seu contratado que traga e que execute fielmente o que foi colocado no contrato. O gestor deverá, desde o início do procedimento licitatório, trazer em seu relatório, em sua especificação, tudo aquilo que envolver o direito ambiental. Isso inclui o tratamento de resíduos sólidos, o impacto ambiental daquela atividade, a manutenção daquele equipamento, como que ela deverá se dar, de forma a ter o menor impacto ambiental, que consuma menos energia, que consuma menos recursos ambientais. Isso deverá ser tratado desde o início e depois ser objeto de fiscalização constante do seu contrato. A companhia atua fazendo a gestão de dois recursos que são muito escassos: os recursos públicos e recursos relacionados ao meio ambiente, durante toda a sua atuação. Então, o que eu digo, recomendo ao gestor, é que ele faça a sua melhor gestão de ponta a ponta, independentemente de estar diretamente ou não relacionado a todos esses assuntos, cuidando
dos recursos públicos e do meio ambiente em tudo que for possível e estiver ao seu alcance. A companhia, mesmo nesses anos de crise, continuou recebendo recursos públicos. Isso com certeza está relacionado à sua missão, que é transportar as pessoas, mas também aumentar o número de estações disponíveis para que haja um menor impacto ambiental. Então, que o gestor tenha consciência disso em todos os seus aspectos, em todas as suas atuações diárias, de que nós temos essa responsabilidade de fazer essa gestão que, por si só, já minimiza o impacto ambiental, mas também temos muito a melhorar nesse sentido, de diminuir e de fiscalizar as nossas contratadas em termos de gestão para menor impacto ambiental. A gerência jurídica está à disposição dos gestores para tirar qualquer tipo de dúvida, tanto da parte de consultoria, de gestão de contratos, quanto da parte de direito ambiental criminal. Eu sou a Simone Zanetti, eu sou chefe do departamento da área de representação judicial na gerência jurídica da Companhia do Metrô. Por crime ambiental, a gente pode entender toda e qualquer ação que possa ser prejudicial ao meio ambiente. Não necessariamente ela tem que causar um dano para o meio ambiente. Ela pode simplesmente trazer algum tipo de risco para que isso aconteça. Há essa tipificação penal em razão do bem que é tutelado, que se entende que é uma extensão do direito à vida. Então, um bem que a gente tem que proteger com todas as nossas forças. Porque os tipos de crimes ambientais, eles podem estar relacionados a crimes contra a fauna, contra a flora, então os relacionados a algum tipo de interferência na vegetação, ou até mesmo eventualmente em rotas migratórias de aves, alguns animais que estejam envolvidos em alguma situação relacionada a isso. Podemos falar também sobre a questão de poluição. Então, nesse sentido, também algumas das nossas ações dentro da Companhia do Metrô poderiam gerar esse tipo de ação contra o meio ambiente. Então, com relação a descartes de resíduos sólidos, tem que ser tomados todos os tipos de cuidados para que a legislação, todos os itens das legislações pertinentes sejam considerados tanto pela Companhia do Metrô quanto pelos próprios contratados. Então, há que se fazer a gestão direta de todos esses itens envolvidos nesses tipos de descartes para que a gente não tenha nenhum tipo de problema lá na frente. Podemos também dizer sobre questão do patrimônio cultural, né? Então, eventualmente, se a gente tiver algum tipo de interferência urbana em algum prédio, em algum terreno que possa gerar algum tipo de dano ao meio ambiente, também pode ser considerado um tipo de crime. E também uma outra questão que é super importante com relação ao ordenamento jurídico. Então, a gente tem regras ambientais que devem ser seguidas, principalmente com relação à parte de licenciamentos ambientais, os dados de pesquisa, todas essas bases que vão constituir as nossas contratações e os nossos cursos contratuais têm que estar idôneas e as informações têm que estar pertinentes àquelas situações e devidamente registradas. Na Lei 9.605 de 98, todos os participantes da cadeia estão incluídos nessa possibilidade de reparação. Então, desde o diretor, eventuais auditores que tenham participado, integrantes de conselhos que façam as verificações das documentações que a gente tem relacionadas à questão, todas as pessoas que estiverem envolvidas, os gestores, inclusive, todos os mandatários da empresa estão envolvidos nessa possibilidade de condenação, eventualmente, se houver um crime. Isso vai acontecer se eles tiverem consciência de que aquilo é crime, se tiverem possibilidade de fazer alguma coisa para aquilo que seja evitado e, mesmo tendo essa consciência, ficarem inertes. As penalidades, elas vão desde uma multa pecuniária para fins de reparação do dano que foi causado. Temos também penas restritivas de liberdade, então podemos falar aqui de detenção ou reclusão. E podemos falar também de penas restritivas de direito, que elas podem ser relacionadas a, por exemplo, um fechamento de uma empresa, uma suspensão temporária da execução dos serviços que aquela empresa estiver fazendo,
pode estar relacionada também à impossibilidade ou uma suspensão do direito de contratar ou receber algum subsídio de um poder público. E isso depende realmente da gradação do que é uma gradação de pena de acordo com aquilo do dano que foi verificado. Sempre se privilegia a questão pecuniária. Por quê? Por conta da necessidade de reparação do dano que foi causado ao meio ambiente. Pela Constituição, tanto a União, Estado, municípios e Distrito Federal têm competência para legislar sobre o assunto, dependendo de cada um dos temas. Então, de acordo com seus órgãos de fiscalização, que estão atrelados ao CISNAMA, você tem essa atribuição de competências para atuação na esfera administrativa. Então, imputação de penalidades, lavraturas de autos de infração, e em se tratando de crime, o crime ele vai ser apurado pelo órgão do Poder Judiciário, e ele vai depender de uma ação que vai ser proposta pelo Ministério Público, que vai ter vai ter a observância de toda a ampla defesa, o devido processo legal, e durante esse curso de processo serão apuradas cada uma das atuações de todos os entes envolvidos, seja da pessoa física, seja da pessoa jurídica envolvida, que também poderão ter as suas respectivas condenações. Acho que vale lembrar com relação a isso que uma condenação na área administrativa ou na área criminal não exclui uma condenação na área civil, também que tem todo um trâmite processual que vai ter que ser observado para que depois a gente tenha uma apuração de eventuais indenizações que devem ser arcadas pelas pessoas que estão envolvidas. Eu acredito que a melhor forma de se atuar nesse tipo de situação é pela via da prevenção. Então, o gestor ele tem que observar todas as regras que estão sendo colocadas, todos os procedimentos que são colocados, porque a reparação, normalmente, ela não vai trazer de volta a situação anterior que a gente tinha. Então, a parte da prevenção é sempre o melhor caminho. Meu nome é Marcelo Coelho, sou coordenador da área de gestão de contratos aqui da Logística. Atualmente temos dois grandes contratos de destinação de resíduos, são eles, o da Multilixo e o da Trampo, geradores de resíduos contaminados e lâmpadas queimadas. Atualmente nós recebemos também os materiais que são inservíveis, considerados inservíveis pelas áreas usuárias do metrô. A gente faz o recebimento durante um certo período do ano e ao final a gente faz um leilão para oferir receita para a companhia. Eles são classificados em relação à categoria, pode ser sucata ferrosa, papel, alumínio, e ao final disso são feitos lotes, e esses lotes são divididos de forma que a gente consiga oferir o maior número de maior receita possível. Logística reversa, na verdade, ela é fundamental no nosso ramo de atuação. A gente faz o suprimento de materiais para toda a companhia, e a gente tem que se preocupar da forma como ele é destinado ao final do seu uso. Então, assim, alguns tipos de materiais, como baterias, tem que voltar para a gerência de logística para a gente possa devolver ao fabricante, de forma que não se gere um passivo ambiental, alguma coisa relacionada ao impacto ambiental. Então, assim,
principalmente as baterias e resíduos contaminados, a gente tem que se preocupar na volta. A hora que se usa esse material, como que a gente faz a destinação posterior. O consumo de materiais administrativos é um aspecto relevante para o SGA. Então a gente tem aqui na logística a distribuição para o metrô inteiro dos itens administrativos. E a gente percebe através dos relatórios de consumo que esse insumo ele tem um consumo elevadíssimo. Então assim, uma das nossas ações até internas em relação, por exemplo, ao consumo de papel é controlar o uso desse insumo, que é tão importante no nosso dia a dia. Então assim, se houver alguma forma de digitalizar um processo, de fazer com que use-se menos papel, eu acho que é uma ação muito bem vista e é até uma situação que a gente tem que buscar. Bom dia a todos, meu nome é Alexandre Guilherme Pires, sou coordenador de contratos da Gerência de Operações do Metrô de São Paulo. É a maior gerência da empresa, ela cuida de todas as estações, operadores de trens e segurança. Por isso, nós temos uma série de contratos, principalmente de serviços contínuos. Quais são esses serviços contínuos? São aqueles que não podem faltar para que a empresa consiga cumprir a sua missão principal, que é oferecer o transporte de passageiros. Então temos aí limpeza, temos jardinagem, temos um contrato que não é um serviço contínuo, mas é um fornecimento contínuo, que é de energia, e outros pequenos contratos ligados a atividades da própria gerência, de serviços de obra de engenharia, ou alguns serviços especializados, e compras de materiais também. Diante disso, nós temos que nos preocupar muito com os aspectos ambientais, principalmente daqueles contratos cujos serviços acontecem de forma continuada. Por exemplo, processos de limpeza. Um dos nossos propósitos ambientais é justamente reduzir o consumo de água, e hoje a nossa limpeza ela utiliza água, utiliza alguns equipamentos que poupam água, mas de qualquer forma esse recurso hídrico ainda é utilizado. E quando nós temos algum problema de falta de abastecimento, ou redução dos níveis das represas no entorno da cidade de São Paulo, essa preocupação ainda é maior. Então o nosso cuidado no dia a dia em poupar a água, preservar esse recurso é muito grande. Nos processos de limpeza nós também utilizamos uma série de produtos químicos, até para facilitar a limpeza, porque nós temos vários tipos de pisos diferentes, várias superfícies que exigem tratamentos distintos. Dessa forma, não é qualquer produto que pode ser utilizado. Nós temos uma preocupação também muito grande em não seja agressivo ao ambiente e que também o descarte, a destinação depois do processo de limpeza seja adequado. E nós exigimos isso das nossas contratadas. Por isso, logo no começo do contrato, periodicamente, nós solicitamos que nos informem quais produtos estão sendo utilizados, que antes da utilização já são previamente analisados e aprovados. Nós solicitamos que nos entreguem também um plano de gerenciamento dos aspectos ambientais, que nos mostra como a empresa pretende lidar com isso, no trato do seu dia a dia, das atividades. Nós também somos muito exigentes com a destinação de resíduos sólidos, porque toda essa destinação de resíduos é feita por essas empresas contratadas, elas que são responsáveis pela coleta e possuem contratos específicos tanto para aqueles resíduos que podem ser reciclados quanto aqueles que não são recicláveis. E nós verificamos isso mensalmente, e nessa verificação mensal verificamos qual foi a destinação diária de cada um desses resíduos. Então nós devemos ter sempre a comprovação de que o descarte é feito de forma correta. Uma outra atenção que nós temos dentro desse processo, pensando em aspectos ambientais. Como eu falei também no começo, nós cuidamos dos contratos de energia.
Um outro propósito ambiental que nós temos é de redução do consumo de energia. Esse trabalho é um trabalho fácil, porque ele vai envolver, né, lidar corretamente no trato com o trem, que é o maior consumidor de energia da companhia. E para isso, outras gerências têm um papel muito importante. A gerência de manutenção, que é responsável, né, também pela preservação do trem, né, nos oferece muitos subsídios. Existe um grupo de trabalho que envolve não só a GOP, como o GMT, procurando reduzir esse consumo de energia. Mas pensando nas atividades que nós exercemos no dia a dia, a gente também tenta evitar que equipamentos que não deveriam estar ligados fiquem ligados, locais que poderiam estar com luz apagada não fiquem com luzes acesas. Então, são pequenas ações, mas que acreditamos que colaborem para esse objetivo. Olá, eu sou a Cláudia Mendes, eu tenho 18 anos de metrô, sou coordenadora na GRI, na área de manutenção, que é a GRI Riscan, e a gente cuida de manutenção nos edifícios administrativos, nos ambientes administrativos da companhia e em áreas remanescentes e áreas ajardinadas. Hoje a gente tem uma média de 15 contratos contínuos que a gente faz gestão. E eu vou abordar um pouco aí a questão dos aspectos e impactos ambientais nesses contratos, desde a especificação desse contrato. Então a gente, mesmo sendo operacional, participa e avalia a questão de legislação, faz esse estudo de legislação, inclui essas cláusulas nos contratos e depois a gente faz a fiscalização disso no dia a dia, solicitando documentos para a contratada e fazendo a gestão de tudo isso. Em relação à documentação, tem um ponto interessante, que a gente tem um contrato de áreas verdes hoje. A gente tem aí, em média, mais de 800 árvores na companhia do metrô. E todo o processo de poda ou remoção, a gente precisa cumprir alguns requisitos da Secretaria do Verde e Meio Ambiente. Então, a contratada faz um relatório técnico e o metrô faz uma carta solicitando essa poda, essa remoção, que às vezes tem interação da Eletropaulo, se tiver poda relacionada à via aérea de elétrica. Então tem toda uma parte burocrática que a gente faz com a Secretaria do Verde, isso é feito nas prefeituras regionais de cada bairro. E isso é publicado no Diário Oficial. Após essa questão, a gente faz as podas e remoções autorizadas. A questão de resíduos, a gente tem nos contratos, nesses 15 contratos, resíduos civis, elétricas, de mecânica, então a gente cuida de todos os contratos técnicos na gerência, Então, manutenção de elevador, de ar-condicionado, de instalações civis, elétrica, de áreas verdes, sistema de detecção de emergência, lavagem de caixa d'água. Então a gama ela é bem ampla, porque é tudo que você vê de instalação dentro de uma edificação a gente cuida. E relacionado a resíduos, um contrato que é o que tem mais resíduo, mais significativo, cerca de 50 toneladas de resíduo verde por mês, é o de áreas verdes, que a gente faz o corte de mato em todos os pátios, em todas as áreas remanescentes, que hoje é uma média de 150 terrenos, além de capina química, que tem uma legislação específica e uma nota técnica da Anvisa que a gente cumpre, relacionada a quais produtos químicos que a gente pode fazer essa capina química, que é o herbicida. Então tem todo um cuidado de tríplice lavagem das embalagens e logística reversa para o fornecedor. Então, e a parte da massa verde que eu falei, que é bem significativo, isso é destinado para aterro e a gente controla todo mês a questão do boleto que foi para o aterro, da documentação do aterro se está legalizada e tudo a questão relacionada ali em PURB e tudo mais. Então, o processo na coordenação, a gente vê o processo começo, meio e fim, desde a especificação, o controle no dia a dia da fiscalização para ver se está adequado e no final, que é a medição, a gente também anexa esses documentos para ter essa evidência para uma possível auditoria. Acho que é isso que tenho para falar relacionado ao meio ambiente. Obrigada. Eu sou o Frederico, coordenador da manutenção civil aqui do metrô. Eu
manutenção civil e a equipe em todas as linhas, né? E existe uma preocupação que a gente precisa sempre não deixar que ela escape das nossas mãos, que é a gestão ambiental. Esse aspecto ambiental das nossas atividades é muito importante, não só para o metrô, pela certificação, mas sim para todas as pessoas se sentirem integradas a isso, dentro e fora do metrô. Essa preocupação ela tem se tornado uma cultura dentro desta coordenação. A destinação dos resíduos sólidos, resíduos perigosos e não perigosos, ela tem seguido à risca, de forma não só a ter a certificação atendida, mas o bem-estar. O metrô, ele tendo como uma regra, ela contribui para a sociedade e para o meio ambiente da melhor forma. Eu vou dar um exemplo muito interessante. O CCV ele tem uma equipe de restabelecimento civil, onde eles conseguem rapidamente eliminar vazamento de água. Ou seja, é um impacto ambiental, você simplesmente, por causa de um vazamento, você consumir muita água, né? Então, isso já é uma ação imediata e urgente para mitigar esse tipo de ocorrência, né? A destinação, outro exemplo interessante, que é a destinação de todos os resíduos de caixas de gordura, né? Caixas de esgoto, são todos acondicionados e segregados e destinados da forma correta, seja ela por contratada, seja ela com mão de obra nossa própria. Como outro exemplo, existe a grande possibilidade e grandes ocorrências de infiltrações de líquidos, não posso dizer água somente, mas também tem esgotos, dentro dos túneis. Então, cada gestor dentro do seu processo precisa sempre estar atento às coisas que são cotidianas e às ocorrências que não são cotidianas. Uma infiltração, por exemplo, de água é uma coisa cotidiana, mas de outros fluidos não. Então, cada gestor dentro da sua ocupação, da sua responsabilidade, sempre tem que estar atento a esse tipo de ocorrência ambiental, né? Eu queria dar um recado para todos os gestores, que conseguissem transformar essa obrigação que é hoje a 14001, essa certificação, em algo cultural. Algo que pudesse abranger as coisas novas que vão chegar até nós, tanto aqui dentro do metrô quanto fora do metrô, como pessoa, né? A gente tentar minimizar o máximo possível os impactos no ambiente em que a gente vive, em que a gente trabalha. Então essa é a missão, transformar uma obrigação numa cultura. Bem-vinda a nós e ao nosso planeta. Bom dia, meu nome é Rubens Cruz. Estamos no pátio de manobras do Jabaquara. Essa área é uma área específica para a lavagem de trens e aqui, depois de uma modernização, conseguimos uma melhoria, uma redução no consumo de água, não tendo mais o descarte no esgoto e sim a reutilização dela. Também conseguimos, com a automação, a redução do consumo de energia, onde o trem ele passa mais rapidamente pela máquina e faz com que a gente tenha um consumo menor dentro desse período. E por último, as embalagens que antes eram descartadas diretamente para o aterro, hoje elas são reutilizadas, sendo que a de produtos de lavagem são recolhidas para a gerência administrativas e vão para a reciclagem, e a de produtos químicos para a limpeza da água são encaminhados pela manutenção a uma empresa contratada para esse serviço. Bom dia, meu nome é Melose. Vou falar um pouco para vocês sobre a nova máquina de lavar trens do Pátio Jabaquara.
ela está operando já há alguns anos numa concepção moderna, com o reuso da água num primeiro uso para o trem. Ela vai passar por um processo na estação de tratamento, processo químico, biológico, mecânico, então tem o seu reaproveitamento, aí preocupado com a questão ambiental. E a gente vai mostrar para vocês todo o processo, desde a entrada e a saída, os vários momentos da lavagem. Aqui temos o nosso painel de controle da máquina de lavar trens, onde é possível fazer a lavagem automática, selecionando os itens de lavagem. E aqui temos então o painel, onde há a descrição de todos os equipamentos. A entrada do trem sempre pelo norte, onde vai ser feito um resfriamento com água de reuso. Na sequência, a gente faz a distribuição do sabão. Logo na frente temos o primeiro grupo de escovas. Na sequência, o segundo grupo e finalizando um enxágue com água limpa. No interior da máquina é feita a coleta da água, que é encaminhada para a estação de tratamento, onde nós vamos ter o processo de limpeza química, mecânica, biológica. Essa água então vai ser encaminhada para o reservatório externo de 40 mil litros, retorna por gravidade para a máquina de lavar e o processo reinicia o ciclo.
Rodolfo, trabalho na GMS como coordenador do Sistema de Gestão Ambiental. Auditorias são processos de análise para verificar, especialmente no caso de sistemas de gestão, se o que está implementado nos processos de uma empresa está de acordo com normas de referência. Bem, além das auditorias nos sistemas de gestão, existem auditorias que a gente pode fazer em diversos processos. Porque se a auditoria normalmente é a análise de um processo frente ao que foi definido, essa análise pode ser feita relacionada à legislação. Então a gente tem auditorias onde a gente só vai verificar se uma legislação está sendo cumprida pela empresa. Pode ser feita com foco num processo. Então a gente vai avaliar se um processo ele está sendo desenvolvido e dando os resultados que foram definidos para ele. Então basicamente na empresa nós temos diversos tipos de auditoria. Sempre o foco é avaliar a prática, o que está sendo desenvolvido frente ao que foi definido e à legislação, às normas aplicáveis. As auditorias no sistema de gestão ambiental, elas têm um foco específico da gente olhar o nosso sistema implantado frente à norma de referência, que é a ISO 14001. Então a gente verifica se o que a gente implantou no metrô está de acordo com a norma, e se também os nossos processos estão sendo desenvolvidos de acordo com o que a gente escreveu. Especificamente do ponto de vista dos sistemas de gestão ambiental ou os outros sistemas de gestão, existem dois tipos de auditoria basicamente que a gente tem aqui na empresa. Uma interna e outra externa. A auditoria interna é um requisito das próprias normas do sistema de gestão. Eu não vou conseguir me certificar, não vou conseguir dizer que eu tenho um sistema plenamente implantado se eu não tiver auditorias internas sendo desenvolvidas em todo o sistema. As auditorias externas têm um outro foco, que é a certificação de um sistema de gestão por um organismo externo acreditado para isso. Então é alguém de fora que vem aqui dentro, é alguém que não tem relação com os nossos processos, e que vai dar um aval para dizer se os processos estão de acordo com a norma de referência. Auditores internos, eles são pessoas da própria empresa que, além de receberem uma formação específica na norma de referência, então normalmente a gente manda fazer um treinamento externo ou interno, onde eles vão conhecer os requisitos das normas de referência, eles são pessoas que precisam ter experiência em auditoria. Então, como que a gente faz? Os auditores primeiro fazem um treinamento e depois eles vão acompanhar um auditor experiente. Porque a auditoria, muito mais do que fazer um treinamento, ela depende muito da vivência, da experiência do corpo interno. E os nossos auditores, eles normalmente vêm de núcleos dos sistemas de gestão. Cada sistema de gestão implantado na empresa tem núcleos que cuidam desses sistemas de gestão. E essas pessoas também são preparadas para fazer auditorias internas. A periodicidade das nossas auditorias foi definida em função do contrato com o organismo certificador. Nosso organismo certificador, que é a Fundação Vanzolini, tem um contrato com o metrô de 3 anos, que é também o prazo máximo de uma certificação, que dura uma certificação. Nos intervalos desses 3 anos, uma auditoria pode ser feita a cada 6 meses, a cada ano. E o metrô definiu junto ao organismo certificador no contrato uma periodicidade de 1 ano. Para que também seja possível a gente, nesse intervalo de 1 ano, fazer as auditorias internas, efetuar melhorias ou correções que eventualmente forem necessárias. Então, a cada ano, temos no metrô uma auditoria externa. Já faz basicamente 18 anos que a companhia do metrô passa por auditorias de sistema de gestão. E a gente pode observar nesses 18 anos que a melhoria dos processos é evidente, porque é sempre um olhar externo de alguém que vai vir aqui, dar uma olhada nos nossos processos, que não está bitolado naqueles processos, porque a gente, quando se acostuma com o processo, com a atividade que a gente desenvolve, às vezes a gente tem mais dificuldade de implementar melhorias e correções do que quando vem alguém de fora e dá uma olhada nos nossos processos.
Então, a maturidade dos nossos processos nesses 18 anos de auditoria é evidente, porque é sempre com um olhar externo, uma pessoa que vem contribuindo, agregando valor, normalmente são pessoas diferentes, então a gente cresceu muito nesses 18 anos de auditoria. Durante uma auditoria, o gestor tem um papel fundamental. Ele precisa receber o auditor, explicar o que a área dele faz, quais são os processos que são desenvolvidos e quem são as pessoas envolvidas nesses processos. É importante que o gestor, antes de mais nada, entenda o papel do auditor. Que esse auditor ele não está vindo ali para verificar problemas ou para achar pelo em ovo, mas é uma pessoa de fora que está vindo ali para verificar se os processos daquela área estão sendo desenvolvidos de acordo com o que foi definido, de acordo com as normas de referência. Então é importante que, antes de mais nada, o gestor entenda que o auditor está ali para contribuir para a melhoria do sistema de gestão e da área dele também. Especificamente no que diz respeito ao sistema de gestão ambiental, o gestor ele deve preparar a equipe olhando primeiramente para os aspectos e impactos relacionados às atividades desenvolvidas pela equipe. Aquelas atividades continuam as mesmas que estão estabelecidas na planilha daquela área? Os controles estão funcionando? Tem algo novo? Então é importante que o gestor se reúna com a área antes de uma auditoria, olhe para a planilha de aspectos e impactos e verifique se as coisas estão funcionando, se precisa de alguma atualização e também, principalmente, se as pessoas estão entendendo a relação da parte ambiental e dos seus controles com as atividades que elas desenvolvem. Depois de uma auditoria no sistema de gestão ambiental, é normal que existam oportunidades de melhoria ou alguma não conformidade que foi identificada. Isso basicamente se resolve com uma avaliação da causa, não apenas do problema pontual que foi visto, mas é importante que o gestor e a área analise as causas, verifique se aquilo que foi identificado não é só um rabinho de um elefante e efetue as ações corretivas para que aquilo não volte a ocorrer. Então, uma auditoria sempre vai promover melhoria. Então, se foi identificado um problema durante uma auditoria, é uma oportunidade de melhoria. E a área deve desenvolver, deve promover essa melhoria, ajustar o que for necessário. No processo de execução de auditorias no sistema de gestão ambiental, a gente teve diversas melhorias identificadas. Mas uma me chama muita atenção, eu lembro até hoje, e a gente vem aprimorando o processo, mas foi bastante significativa para a empresa como um todo. Ela tem a ver com a atuação dos terceiros aqui dentro da empresa. Era comum nas auditorias a gente identificar problemas no controle ambiental relacionado às atividades executadas por terceiros aqui dentro. E hoje, após uma série de auditorias e apontamentos, a gente tem já há algum tempo um instrumento normativo que foi desenvolvido de diretrizes ambientais nas contratações. Ou seja, nenhum terceirizado hoje entra na empresa sem falar como que ele vai controlar aqueles aspectos ambientais gerados pelo serviço que ele vai desenvolver aqui dentro. Então eu creio que uma das coisas, um dos maiores legados do SGA até hoje tem a ver com esse controle ambiental do serviço desenvolvido pelos terceiros no metrô. Gostaria ainda de dizer aos gestores que eles devem sempre considerar as auditorias do sistema de gestão ambiental como uma oportunidade de melhoria para os seus processos. Se a gente olhar para esses 18 anos de auditoria, a gente vai perceber que as auditorias colaboraram muito para a melhoria dos processos internos. E é natural que os gestores talvez mais inexperientes tenham um certo receio, mas eles vão perceber com o tempo que é muito bom ter alguém de fora olhando para o teu processo e te ajudando a melhorá-lo.